Hoje o Pedra de Bolonha vai falar sobre as duas damas da literatura brasileira, as duas damas paulistas, Hilda Hilst e Lígia Fagundes Telles. Inicialmente o epíteto de dama foi atribuído a Lígia pelo seu gênio indomável e dominador e também pela qualidade da sua literatura. E alguns anos mais tarde, quando ela conhece na USP, na Faculdade de Direito, Hilda Hilst, a moça de 18 anos, a quem ela chamava de Anjo Louro, vagamente distraído, Hilda também reivindica para si o título de dama, pela mesma razão, por ser alguém que domina os outros com a beleza, com o talento, com a força facilmente, e pela qualidade da literatura que vai brotar de sua criação. As duas aniversariaram na semana passada. Hilda teria feito 90 anos e Lígia hoje tem 97. Viveram uma amizade que durou 60 anos. Produziram muito, sempre lado a lado, sempre numa atitude de companheirismo. Chegavam a ficar juntas durante meses. Hilda vai se tornar uma espécie de porta-voz da literatura dilacerante, translocada, libertina. Enquanto Lígia, que a gente às vezes se apressa em dizer que a sua literatura é bem comportada, ao contrário. Lígia vai se especializar na arte de contar contos, embora tenha grandes romances. Ela vai, a meu ver, ler Machado de Assis, obviamente, e vai, vamos dizer assim, se especializar na arte que Machado cria em seus romances, especialmente em Dom Casmurro, que é aquela de colocar o narrador contra, em luta permanente contra o protagonista. Então, Lígia vai fazer isso. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ela faz isso, ela também elege narradores e constrói personagens que destoam dos tipos sociais da São Paulo, que ela vê à época, e ela vai pôr esses tipos em dissolução. Por exemplo, há um conto dela, cujo personagem central é um motorista de caminhão, que as pessoas esperam ser alguém rude, acostumado a lidar com a força bruta, física, etc. Ela faz o contrário daquilo que o leitor expecta. Ela põe o personagem com uma delicadeza muito bonita, com atitudes muito sutis, cuja força física nunca foi utilizada por esse personagem. Uma outra coisa que a Lígia faz também em sua atitude de colocar narrador se degladiando com o leitor, com o personagem, e os dois se enfrentando com o leitor, além do tipo social que ela desenha e critica, ela faz uma espécie também de destruição às expectativas do leitor. O leitor espera sempre, ao final do enredo, uma solução. E Lígia frustra o leitor nesse sentido. Ela está habituada a construir romances bem estruturados, contos e romances bem estruturados, mas estamos falando dos contos, e contos um pouco mais deslizáveis, que ela constrói em fluxo de consciência, em certo fluxo de consciência, que era uma habilidade de Hilda Hilst. Então,
a amizade acaba fazendo com que as duas troquem certas nuances de suas criações. Ela diz o seguinte, ela diz coisas muito contundentes. Por isso o apelido, né, de gênio e de dama indomada. Ela diz, em primeiro lugar, que quando o leitor se identifica com a sua obra, ela diz que falhou no gesto de criar literatura. Porque para ela a literatura é algo que tem que provocar, antes de qualquer coisa, estranhamento no leitor. Ele não pode se enxergar, a menos que ele enxergue uma porção escura, de sombra de si mesmo. Aí sim a literatura está cumprindo o seu papel, segundo Lígia Fagundes Telles. Mas ela adverte o leitor. Em primeiro lugar, o leitor não pode se identificar facilmente com a literatura. E porque a literatura não se presta a isto. Ela deve fazer que o leitor, o espectador, veja para além de si e veja para além do outro, ou seja, veja o outro do outro. Aquilo que Borges também dizia sobre outridade e estranhamento. Então, se o sujeito se enxerga literalmente, para ali já a literatura já começou a fracassar. A literatura não é literatura. Quando a gente conhece a literatura dessas duas damas, a gente começa a ficar meio desconfiado daquilo que se apresenta como literatura. Porque na maioria das vezes a literatura se apresenta muito facilmente. E a literatura que vem fácil, ela tende a desaparecer também muito facilmente. É por isso que o leitor e a crítica ficou muito desconfiada depois, ficaram desconfiados depois que conheceram a produção artística de Hilda Hilst e de Lígia Fagundes Telles. Hilda tem alguma coisa que vai sinalizar o ethos de sua literatura. A perda do pai vivo. Ela é filha de um Almeida Prado, mas o sujeito é esquizofrênico, considerado louco para a época, e resolve se afastar da vida familiar. Quando ela é adolescente, ela resolve procurar o pai, mas não há nenhuma condição de a menina conviver com o pai, porque ele chega a confundi-la com a sua mãe. E diz, entre outras sandices, que deseja deitar-se com a menina. E por falar em deitar-se, pobre Hilda Hilst passou a vida inteira tentando dormir com o sagrado, com o ser inatingível, o grande ser inatingível, como ela chamava a Deus. Ela apelidava Deus de muitas outras formas, mas sempre colocava o adjetivo de incomunicável, inatingível. Na verdade, esse sonho de dormir com o sagrado para Hilda foi frustrado. Ela sempre dormiu com o profano. E eu acho que é uma grande herança esse profano na literatura de Hilst. Ela nos relega essa dormida com o sagrado nos seus textos, e a gente lucra muito com isso, porque é uma literatura vigorosa, forte, humana, profunda. Ela tem alguns momentos, vamos dizer assim, marcantes em sua literatura. Inicialmente, lá em 1948, que é quando Lígia Fagundes a apresenta a Cecília Meirelles, e Cecília diz a frase, né, lapidar: a pessoa que disse isso tem muito mais a dizer. E nós, os leitores, temos muito a ouvir. Mas a Hilda vai produzir nessa primeira fase, pelo menos durante 20 anos, vai produzir muito poemas, poesia. Uma produção riquíssima. São vários livros de poesia. Depois vem a fase que ela de crítica à ditadura militar. E ela produz muitas peças para teatro. Nenhuma é encenada, nenhuma é publicada, e ela se desilude. Então ela resolve, em 1982, ali no declínio já da ditadura militar, ela resolve
escrever um romance em que pretende chamar a atenção para ela mesma, para aquilo que ela chama de Minhas Obscenidades. E ela escreve um romance com esse título, A Obscena Senhora D. E esse romance vai ser uma espécie de marca da Hilda Fagundes, da Hilda Hilst. Nada como O Caderno Rosa, de Lori Lamb. Este vem em 1990, quando Hilda acha que não vende livros porque escreve literatura séria. Então ela escrever pornografia, porque ela acha que o país é pornográfico e o leitor gosta de ver pornografia. Então ela escreve O Caderno Rosa, de Lori Lamb, e as pessoas fazem uma espécie de corrida até as livrarias para adquirirem o seu romance. Acabou que ela ficou famosa e entrou para os estudos, né, acadêmicos, os cursos de pós-graduação, enfim, com o texto do romance dos Cadernos Rosa, de Lori Lamb, que é a história de uma menina, criança ainda, que é prostituída nas ruas de São Paulo. Nos últimos anos de vida, nos últimos 20 anos de vida, a Hilda morreu em 2010, ela se refugia na Casa do Sol, no interior de São Paulo, e lá passa a escrever um pouco mais intimamente e a receber amigos, cercada de seus 50 cachorros. Entre esses amigos que a visitava estava o Caio Fernando, estava a própria Lígia Fagundes Telles, que nunca deixou de dar a mão à amiga, e ela recusou a fama, ela recusou a fortuna e tinha uma vida, de algum modo, muito humilde, diferente daquela que aparentemente nos anos 90 ela reivindicou para si. Quanto a Lígia, não, Lígia preferiu sempre a cidade. Nasceu em São Paulo e vive lá até hoje. São este livro de contos aqui, eu ganhei do meu amigo Luiz. Tem quase todas as fases de Lígia e tem um conto que acho que é o conto mais famoso da Lígia Fagundes Telles, chamado Antes do Baile Verde, em que ela, embora combata o fato de o escritor, de o narrador se apresentar, né, no texto, é um conto mais ou menos autobiográfico. Trata-se de um dia de carnaval e enquanto a moça se preparava, se fantasiava e construía a sua fantasia, ela e a sua empregada doméstica, para caírem na farra, para irem para o baile verde, o pai dessa moça, moribundo, agonizava numa cama e morreria justamente nesta noite de carnaval. Mas a patroa tenta convencer a sua empregada a cuidar do pai enfermo. A empregada se recusa, mas como assim? Hoje é carnaval, eu vou para a festa. Ele está morrendo. E ela diz, não, ele não está morrendo. Ele só está em agonia, você precisa cuidar dele. Eu vou encontrar com meu namorado. E a empregada diz, mas eu também vou encontrar com o namorado. E as duas acabam optando pela festa de carnaval. Pela festa que é a vida, pelo desejo, pela carne, pelo vigor. Não se trata de um conto que fala do abandono do pai moribundo, mas do abandono da morte em favor da vida. Então, se a gente observar, não é só a amizade das duas amigas que se misturam. Desde lá, da Faculdade de Direito, quando elas militaram no movimento estudantil, que era praticamente a mesma coisa que militar no movimento artístico. Bons tempos, aqueles. Elas misturam os desejos, os papéis, ainda no próprio topos da literatura da criação
da poesia, né? Da poiesis das duas. Falam de morte, falam de vida, falam de carne, de desejo e falam do Deus inatingível. O que resta mesmo a essas duas mulheres e o que resta a nós, os seus leitores, é optar sempre pela vida. É uma recomendação de leitura para esses tempos difíceis. Hilda Hilst e Lígia Fagundes Telles, as damas da literatura brasileira.